Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro, onde estamos estudando sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Chegamos ao final da mensagem do primeiro anjo. Esse será o nosso último estudo da primeira mensagem, depois já entraremos na segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, versículo 8. E agora nos resta estudar sobre o último imperativo. Nós já estudamos sobre o que é temer a Deus, já estudamos sobre dar-lhe glória, vimos sobre acerca do juízo e agora nos resta estudar sobre qual imperativo? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós vamos falar com o Senhor para pedirmos a bênção do Espírito Santo. Oremos. Querido Pai, chegamos por Tua graça à conclusão do tema da mensagem do primeiro anjo. É o nosso último estudo. Veremos um pouco acerca do terceiro imperativo dessa mensagem, que é um tema também soleníssimo. Eu não me sinto capaz de abarcar tudo aquilo que esse tema merece. Afinal de contas, falaremos sobre adoração. Sem dúvidas, é hoje um dos assuntos mais conturbados, porque nós vivemos ainda em uma época onde as pessoas são inclinadas à religião, à adoração e acabam confundindo a adoração com uma série de outras coisas que hoje dominam a cristandade ao redor do mundo. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude nesse estudo, se não a sairmos daqui com a compreensão plena do que é adoração, pelo menos que saiamos deste lugar e que aqueles que assistirão também em algum momento, que nós saiamos deste estudo com uma visão clara, cristalina, sobre o que significa adorar a Deus. Nos oriente, nos ajude, retira do nosso coração todo preconceito, para que a Tua palavra determine como o Senhor deve ser adorado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, então nós vamos ler Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Já podemos citá-lo de memória, sim ou não? Já? Amém. A gente deve saber de memória essa passagem. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, então, como já falamos há pouco, o terceiro imperativo de Deus na mensagem do primeiro anjo é adorai. E é praticamente impossível nós lermos essa passagem e não intuirmos que quando João escreveu, a mente dele estava dirigida a uma outra passagem bíblica. Quando vocês leem essa passagem aqui, o finalzinho dela, vocês não lembram de nada? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não te lembra nada, não, isso daí? O quarto mandamento, perfeitamente. Aí está, Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Sem sombra de dúvidas, quando João escreveu o texto que nós acabamos de ler, a intenção dele era que nós entendêssemos que o mandamento ou o imperativo de adorar a Deus está estreitamente conectado ao quarto mandamento da lei do Senhor. Só uma diferença com a frase que está destacada aqui, daquela que está em Apocalipse 14, verso 7. Qual é a diferença? Aqui diz: fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aí diz o quê? No finalzinho. Fala de fontes das águas. E eu vi certa vez um estudioso, eu não lembro se foi o Jacques Ducan, explicando por que razão, provavelmente, João escolheu fazer essa substituição. Ao invés de dizer tudo que neles há, colocar ali as fontes das águas. Quando a Bíblia fala de fontes das águas, não tem uma outra história que você se lembra também? O dilúvio, exatamente. Como tema da mensagem do primeiro anjo, o centro é o juízo,
Naturalmente, João possivelmente quis colocar a questão das fontes das águas ali para conectar a mensagem do terceiro anjo com a mensagem do dilúvio, que também era uma mensagem de quê? Juízo de Deus. Mas, mesmo com essa diferença, a essência da mensagem do primeiro anjo, quando fala de adoração, está conectada com o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Porém, eu vou pedir assim, licença para vocês, porque eu não vou aqui falar exatamente sobre o sábado. No meu ponto de vista, nós podemos até dizer que guardamos o sábado e irmos aos cultos de sábado na igreja todas as semanas, mas se nós não termos um conceito correto de adoração, nada adianta dizer que guarda o sábado, ou ir para a igreja aos sábados. Então, a minha preocupação aqui com esse tema é conceituar, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz a respeito de adoração. Então eu vou me deter a isso no nosso estudo. Um livro que eu já citei aqui algumas vezes, que não é um livro adventista, mas há coisas positivas nele, Deus face a face com a sua majestade. O autor, falando sobre adoração, diz que a adoração é a chave para entender toda a questão da salvação. Isso porque o objetivo da salvação é produzir verdadeiros o quê? Adoradores. Então, eu preciso perder aquela concepção humanista e antropocêntrica cristã de imaginar que, sabe aquelas coisas que a pessoa fala, e Deus te ama sim, Deus se sacrificou por você sim, mas acima disso tudo, Deus, ele cria os seus filhos para que sejam verdadeiros adoradores. Deus nos criou, como nós vimos ontem, para viver para a glória de Deus. Foi para isso que Deus criou cada um dos seus filhos e das suas criaturas. Então a adoração, ela é a chave para nós entendermos toda a questão da salvação. E porque o objetivo de salvar pecadores é produzir verdadeiros adoradores. Então vamos lá. Primeiro, vejamos alguns motivos que a Bíblia nos dá, no Antigo Testamento, em primeiro lugar, pelos quais devemos adorar a Deus. Para quem está anotando, nós não vamos ler aqui todas as passagens a fim de ganharmos tempo, mas, por exemplo, Salmos capítulo 99, no versículo 9, diz assim: adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Exatamente. Então, o primeiro motivo que eu encontro no Antigo Testamento pelo qual Deus é digno de ser adorado é porque Deus é santo. Vocês já notaram que a gente tem repetido isso várias vezes aqui na mensagem do primeiro anjo? É como se a mensagem do primeiro anjo, ela resgatasse no mundo a verdade de que Deus é o quê? É santo. Parece tão óbvio, né? Mas eu acredito que as pessoas da nossa geração se esqueceram disso. Nós damos hoje tanta ênfase na imanência de Deus, de que Deus se fez homem, de que Deus habitou entre nós, de que Deus encarnou, de que Ele é igual a mim e a você, de que Ele te ama, que nós nos esquecemos de que sim, Deus é imanente, mas Deus também é transcendente. Deus não é igual a mim. A esfera onde Deus habita é completamente diferente da minha. E eu já enfatizei isso várias vezes aqui, que Deus é santo. E quando nós falamos da santidade de Deus, nós falamos da pureza de Deus. Nós falamos de que Deus ele é inatingível, é inalcançável, é incomparável. Deus é único. Tanto é que quando Moisés chegou para o Senhor e disse a ele: Senhor, quando eu for para o Egito e eu começar a fazer tudo aquilo que o Senhor disse que eu devo fazer, e o faraó me perguntar: quem te enviou? O que eu direi? Deus disse o quê? Por que Deus disse eu sou o que sou? Já pararam para pensar? Porque Deus não encontrou nada nesse mundo que fosse digno de se comparar a Ele. Eu sou o que sou. É por essa razão. Santo. Ele habita numa esfera distinta, diferente, e a santidade de Deus nos impulsiona a adorá-lo. Em segundo lugar, Salmos 95, versículo 1. Vou ler aqui. Diz a Bíblia: cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Então a Bíblia me ensina que eu também devo adorar a Deus porque Ele é o meu Redentor.
Deus me redimiu, Deus me salvou, Deus me comprou com o preço da sua própria vida, e isso me impulsiona a adorá-lo. Em terceiro lugar, a Bíblia também diz que eu devo adorar a Deus porque Ele é grande. Vejam o que diz aí Salmos 86, versos 9 até o versículo 10. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, pois tu és grande, diz a Bíblia. O que significa dizer que Deus é grande? Você lembra, não sei se você vai recordar, mas eu já citei no estudo anterior dessa série que a Bíblia diz que Deus ele pesa os oceanos com a palma da sua mão. Com a palma da sua mão. E eu comentei, nem todos estavam naquela ocasião, mas comentei que eu tive a curiosidade de ir até a torneira da minha casa para ver quantos pingos de água cabiam na minha mão. E deu 50, até que começou a vazar. E a Bíblia diz que os oceanos cabem na palma da mão de Deus. Deus é imenso. Deus é gigante, é grande. Quando você olha para o universo vasto, o que é o planeta Terra? Quando eu comparo o planeta Terra a mim, é enorme, é gigante, não é? Mas quando eu comparo a Terra com o universo, a Terra é o quê? Um grãozinho de areia. É quase um nada, não é? E Deus é maior do que isso tudo. Deus é grande, isso me impulsiona a adorá-lo. E em quarto lugar, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, olha as palavras de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado ou bendito seja o nome do Senhor. O que Jó estava dizendo com essas palavras? Que Deus ele é o quê? Soberano. O que significa dizer que Deus é soberano? Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Durante essa semana de oração que teremos na igreja de Espinho, esse vai ser um atributo que eu vou trabalhar um pouco com a igreja ali, porque eu experimentei um pouco com a minha esposa o que você precisa fazer para confiar na soberania de Deus, porque não é fácil. É muito bonito quando eu digo que eu devo confiar nele, que eu devo amá-lo, que eu devo dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, e quando está tudo indo bem, amém, seja feita a tua vontade. Mas quando a desgraça bate dentro do seu lar, não é fácil. Mas Deus é soberano. E é por isso que as palavras de Jó aqui, no momento da desgraça na vida dele, ele estava reconhecendo que Deus é digno de ser adorado, porque ele é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. No Novo Testamento, por sua vez, nós encontramos alguns outros motivos pelos quais Deus é digno também de ser adorado. Lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 11, é a história dos reis que vieram do Oriente para adorar o bebê Jesus. E por que eles estavam adorando a Jesus? Porque Deus encarnou. Então a encarnação também é um motivo pelo qual eu devo adorar a Deus. A encarnação. Em terceiro lugar, em Mateus capítulo 14, verso 33, conta a história de uma pessoa que foi curada, e ao ser curada, a Bíblia diz que ela se prostrou em adoração a Jesus Cristo. Então, os milagres de Jesus também são uma das razões pelas quais eu o adoro, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, é o Deus que cura, é o Deus que nada para Ele é impossível. E em terceiro lugar, Apocalipse 4, versículos 10 e 11. Lembra daquela cena no tribunal de Deus? Que é um culto ministrado no santuário celestial, há uma liturgia sendo praticada ali, e a primeira razão pela qual os anjos e os seres dos outros mundos dizem que adoram a Deus é porque Ele é o meu Criador. Obviamente, não poderíamos deixar isso de fora. Deus é o meu Criador e por isso Ele é digno de ser adorado. Mas, como eu não sei se é uma preferência minha, mas eu entendo que, de acordo com a Bíblia, a razão que pelo menos a mim mais me impulsiona, mais me toca, mais me impacta, que me leva, assim, quase me constrange a adorar a Deus, é a santidade do Senhor. E para você, qual seria? Talvez cada um de nós somos atraídos por algum atributo de Deus, mas do meu ponto de vista, a santidade é o que mais me impressiona. Vejam o que diz, por exemplo, Salmos 29, no versículo 2 de Salmos, é um texto assim bem, muito curioso. Salmos capítulo 29, versículo 2. Vamos fazer como ontem aqui, eu vou pedir a ajuda de alguns para fazerem a leitura. Vamos começar com a Raquel. Lê para a gente, por gentileza. Salmos capítulo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Olha que interessante, a Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor, como? Na beleza da sua santidade. Eu vi certa vez um autor dizendo que o poder de Deus é a sua força, a ira de Deus é a sua justiça e a santidade é a sua beleza. É como se a santidade, ela fosse assim a expressão da beleza de Deus, de acordo com esse texto. Adorai ao Senhor na beleza, na glória da sua santidade. O autor A.W. Pink, no livro Os Atributos de Deus, vai dizer: bem que a alma iluminada deve adorar um Deus tal, as estupendas e infinitas perfeições de um ser, como Deus, requerem fervoroso culto. Se homens de poder e renome reclamam a admiração do mundo, quanto mais deve o poder do Onipotente encher-nos de assombro e mover-nos a prestar-lhe homenagem. Esse é o Deus que você serve. É um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus santo. Sabia que tem uma frase, eu já citei ela aqui, acho que foi bem no começo dessa série, uma frase de um autor russo chamado Dostoiévski, que ele diz que há um buraco no coração humano do tamanho de Deus. E quando você começa a analisar a sua vida, sabia que tudo o que a gente encontra em Deus, naquilo que Deus é o que nós realmente sentimos necessidade? Você, quando vê injustiças no mundo, você não tem necessidade de justiça? Quando você vê pessoas assim cometendo coisas impuras, imundas, você não tem aquele senso de pureza no seu coração? Não tem? Ou seja, tudo isso, pureza perfeita, santidade perfeita, justiça plena, todo o poder. Por que Hollywood, por exemplo, tem atraído as pessoas com filmes e séries, né, como Os Vingadores? Por que chama tanto a atenção das pessoas? Porque os Vingadores têm o quê? Justiça, tem um poder que o ser humano gostaria de ter para exercer justiça, só que em tudo isso, nós só encontramos reunidos em quem? Em Deus. O diabo sabe o que faz, ele conhece a nossa natureza, ele apela para os nossos sentimentos, mas tudo o que nós precisamos realmente na vida, nós só encontraremos nesse Deus, que é digno de adoração. Agora, entrando numa parte seguinte do nosso tema, existem duas dimensões da adoração: a dimensão teórica e a dimensão prática. E nós precisamos entender as duas, porque elas são fundamentais para entendermos o conceito de adoração. Primeiro, teoria de adoração. É impossível nós adorarmos a Deus se eu não tiver um conhecimento teórico, cognitivo, intelectivo daquilo que Deus deseja que eu faça. Aí entra a teoria. Existem ordens, existem regras, existem mandamentos de Deus sobre a adoração. Vou citar alguns exemplos aqui. As pessoas hoje gostam muito de dizer assim: bom, isso daqui é bonito. Então, por que é bonito? Porque é atraente aos olhos, eu acredito que vai agradar a Deus. Mas eu te pergunto, tudo aquilo que é bonito, pelo menos de acordo com os padrões de beleza hoje, significa que agrada a Deus? Não. Por exemplo, Caim e Abel. Nós temos ali dois altares, altares de adoração, não é verdade? Qual dos dois altares, aos olhos, eram mais bonitos? Se você fosse olhar ali, qual dos dois era mais atrativo, mais colorido, mais chamativo? Qual dos dois altares? O de Caim, porque tinham frutos, tinham cores, tinha beleza. Mas eu te pergunto, o fato de ser aos olhos humanos mais bonito, agradou a Deus? Não. Então nem tudo aquilo que é o mais belo significa que agradará a Deus. Não significa que Deus não é o autor da beleza. Deus é o autor do belo. Olha para a natureza. Vejam as flores, se não é um Deus que se preocupa com beleza, com combinação, com harmonia. Deus é o criador do belo. Inclusive tem um autor inglês, falecido há pouco tempo, chamado Roger Scruton, que ele escreveu um livro falando da beleza. Nós vivemos hoje em um mundo cuja beleza foi relativizada. Lá no meu país nós temos um quadro
que as pessoas lá acham a coisa mais maravilhosa do mundo, que é um quadro da Tarsila de Amaral, famosíssimo aquele quadro, onde há uma imagem de um ser ali totalmente deformado. Vocês já devem ter visto. É uma perna gigante e um corpo desse tamaninho. Aí as pessoas olham para aquilo e os artistas tentam entender o que o artista estava pensando, enfim. Aí você compara aquilo, por exemplo, com uma obra de Michelangelo na Capela Sistina. É a mesma beleza? É claro que não. Beleza tem padrão. Mas os padrões são estabelecidos por quem? Por Deus através da sua palavra. Então Deus se preocupa com o belo, mas é Ele que determina. Outro argumento que é usado geralmente pelas pessoas, olha, mas a maioria está fazendo tal coisa. E a maioria está fazendo isso e as igrejas estão enchendo. As pessoas estão se sentindo atraídas. Mas eu te pergunto, aquilo que a maioria faz é uma segurança para eu saber aquilo que agrada a Deus e que representa a adoração a Ele de fato? Não. Você vai lembrar da história de Samuel, quando o povo chegou para ele e disse assim, Samuel, olha só, a maioria das nações aí tem um rei. Então para ele está dando certo. Nós também queremos um rei, porque a maioria deles tem um rei. Pergunto, era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei? Deus acabou cedendo, e nós sabemos as consequências. E por fim, um outro argumento que se usa bastante é a modernidade. O povo gosta, né? Não, olha, isso daqui é moderno, isso vai atrair as pessoas, isso daqui vai chamar a atenção das pessoas. Eu não sou contra a modernidade, eu estou aqui usando equipamentos, mas não quer dizer que tudo aquilo que é moderno, porque é moderno, vai agradar a Deus. Não, tem princípios. Vamos a um exemplo que eu já citei aqui durante essa série. Davi teve uma brilhante ideia. Eu vou carregar a Arca da Aliança e para carregar a Arca de maneira mais rápida e mais segura, eu vou colocar a Arca em um transporte moderno. Para aquela época era muito mais moderno do que você transportar em cima do ombro. Ele colocou ali num carro guiado por animais. Pergunto, Deus se agradou daquilo? Não. Então, nem tudo aquilo que é belo aos olhos humanos, nem tudo aquilo que a maioria faz e nem tudo aquilo que é moderno representa a vontade de Deus. Existem regras para a adoração. Antes do santuário, por exemplo, Deus dizia assim, pedra. Isso vai ser o altar. Pedra. E não pense em tijolos. Eram pedras como? Brutas, toscas, sem serem trabalhadas. Aí imagine que algum dos filhos de Deus fosse lá, Senhor, essa pedra está muito feia, eu vou colocar, vou trabalhar ela para ficar quadradinha. Deus ia se agradar? Não, Deus disse, toscas, cordeiro, lenha. Quando o santuário foi edificado, as regras foram adaptadas agora. Incenso, esse é o incenso que vocês vão fazer, com essas espécies aromáticas, esse tipo de folhas, de flores, etc. O fogo, como tinha que ser o fogo? Santo, não podia ser um fogo qualquer. Aí tiveram 2 carinhas lá, filhos de Arão, olha, o incenso está tudo bem, mas o fogo, Deus não vai se importar, é só um negócio diferente. O que aconteceu? Fulminados diante de Deus. Você entende que há uma teoria da adoração? Então nós acabamos de falar da dimensão teórica. Existem regras na Bíblia, regras no espírito de profecia e regras no manual da igreja também para adoração. Agora vamos à dimensão prática da adoração. Há uma expressão, uma palavra na Bíblia, para quem, eu não sou especialista, longe disso até em palavras e idioma original, mas há uma palavra no grego que é a mais usada no Novo Testamento, traduzida como adoração, que é a palavra proskuneo. É a mesma palavra que João usou na mensagem do primeiro anjo, quando ele fala adorai aquele que fez. A palavra adorai ali é proskuneo. E o que significa proskuneo? Significa beijar ou reverenciar aquele que está diante de você. Já viram quando o Papa, por exemplo, ele chega em um determinado lugar e ele encontra aquela multidão de fiéis e adoradores? Qual que é a atitude das pessoas em relação ao Papa? Beija a mão, alguns chegam ao ponto de beijar os pés, reverenciá-lo. Ele é um ser humano, ele não é digno disso. Mas Deus sim, Deus é. E é por isso que eu jamais deveria me atrever a me aproximar de Deus de forma audaciosa. Hoje as pessoas, olha, eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas da nossa geração, sinceramente. Tratam Deus assim como um qualquer, como se fosse qualquer um. Não, porque Deus está aqui e não sei o quê.
E o comportamento desses indivíduos não é longe de ser um comportamento como esse descrito aqui na Bíblia. Um comportamento de reverência, de respeito diante de uma autoridade do universo. Na Bíblia, essa palavra proskuneo, não leremos, como eu já disse, para tornarmos o tema um pouquinho mais enxuto, mas para quem está anotando, aí estão os versos bíblicos, alguns deles onde a palavra proskuneo, beijar, reverenciar, aparecem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui, por exemplo, é o tema da adoração ou da inauguração do tabernáculo de Salomão. Quando Salomão faz a oração e ele termina de orar, a Bíblia diz que o fogo do céu desceu sobre o santuário, a Shekinah se manifestou ali, e sabe qual foi a atitude do povo? Todos eles caíram com o rosto em terra. Todos eles caíram com o rosto em terra. Reverência, respeito, uma atitude de constrangimento diante de Deus. É isso que sugere a palavra proskuneo. Ou seja, ela está associada com um comportamento diferente quando você diz que adora ao Senhor. A primeira é a dimensão teórica. A segunda é a prática. De nada adianta você ter toda a teoria da adoração. Olha, eu sei que o sábado é o dia correto. Eu sei que dar o dízimo representa adorar a Deus. Tem muita gente fazendo isso tudo hoje, mas a vida é uma vida ímpia. Uma vida que desagrada a Deus. Praticam coisas que desonram ao Senhor. Onde eu quero chegar com isso? Veja, no livro que eu já citei, Deus face a face com o Evangelho. A adoração aceitável é o resultado da salvação. No entanto, a adoração atinge a sua plenitude quando o crente oferece o quê? A si mesmo a Deus, adorando-o com respeito e temor piedoso. Jesus disse algo parecido com isso lá no deserto da tentação, quando em Mateus 4, versículo 9, ele vai dizer que ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás o quê? Então, adorar a Deus é um culto que você presta a Deus. Só que hoje a palavra culto, na nossa geração, ela está relacionada com o quê? Com o que a gente faz dentro do templo no sábado. Mas não é exatamente aquilo. Aquilo faz parte da nossa adoração comunitária, da nossa adoração eclesiástica. Mas o âmbito da adoração individual, que é a mais importante, prestar um culto a Deus, significa oferecer a minha vida a Ele. E Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, que é um dos textos também da Bíblia que eu mais gosto, onde ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha, se Paulo vivesse hoje, lá no Brasil a gente tem uma expressão que nós falamos assim, olha, eu imploro que pelo amor de Deus, vocês usam essa expressão aqui também em Portugal? É como se Paulo estivesse dizendo isso, olha, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que Paulo está dizendo ali é que não adianta eu esperar para adorar a Deus quando eu morrer apenas. Eu devo oferecer o meu corpo em sacrifício vivo. Que exemplo da Bíblia nós temos de um ser que foi um sacrifício vivo diante de Deus? Jesus morreu, não morreu? É verdade que ele foi um sacrifício, foi em vida, mas ele morreu. Mas teve outro, que foi um sacrifício vivo, que permaneceu vivo, mas que se colocou no santuário disposto a morrer ali. Exatamente, Isaac. Ali está um exemplo de um sacrifício vivo. É lógico que hoje eu não tomo isso literalmente para a minha vida, mas o que eu devo aprender aqui é: obedeça a Deus, custe o que custar. Faça a vontade dele acima de todas as coisas. E aí Paulo complementa o texto que eu citei há pouco dizendo: não se conformei com este século. Ah, mas as pessoas acham que isso é mais bonito. Não interessa. Ah, mas a maioria está fazendo isso. Não importa. Ah, mas eu acho que isso daqui é mais moderno, vai atrair mais as pessoas. Não interessa. Não se conforme com esse século, é o que Paulo diz. Não vá por aquilo que a mentalidade dessa geração pensa, mas transformai-vos pela renovação do quê? Ou seja, a nossa mente é caída, a nossa mente é mundana, a nossa mente ela é humana. É lógico que eu vou atrás do que a maioria está fazendo, mas Paulo diz: transforma a mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom,
chegamos à parte final do tema e eu quero ler apenas um tópico com vocês que, para mim, quando eu falo de adoração, não dá para passar por alto esse detalhe. João capítulo 4, versículos 20 até o 24. Vamos ler. João capítulo 4, versículos 20 até o 24. E aí eu vou pedir para Dani ler para a gente, por gentileza. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os ensinamentos mais importantes de Jesus, isso são palavras de Ellen White, foram dados àquelas pessoas com quem ele conversou em particular. Com Nicodemos foi um, com a mulher samaritana foi outro. Jesus estava aqui praticamente dando uma aula de teologia para ela sobre verdadeira adoração. Isso é tão importante. Quando Jesus repete alguma coisa na Bíblia, não é por acaso. A repetição é para dar ênfase, relevância ao que ele está dizendo. Vocês notaram que na leitura da Dani, lá no versículo 23, ele falou que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Aí lá no versículo 24 ele vai repetir a mesma coisa. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Você já parou para pensar o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Certeza que quando Jesus falou isso daqui, a intenção dele era chamar a nossa atenção. Ele não repetiu por acaso. E de tudo o que ele falou, a nossa atenção deveria ser dirigida para o quê? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque foi isso que ele repetiu. Vocês sabem quem eram os samaritanos? Os samaritanos foi um povo formado por 10 das 12 tribos de Jacó, que se misturaram com os assírios, quando eles invadiram Israel. Ali formaram-se os samaritanos. Os assírios eram um povo idólatra, os israelitas estavam indo para um caminho também de apostasia, eles se misturaram, casaram com os assírios, surgiram os samaritanos. Então era um povo que misturava coisas de Deus com coisas pagãs do mundo, idolatria. Quando o povo judeu voltou para Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, esses samaritanos chegaram para o povo de Deus, sabendo que eles estavam reconstruindo o santuário, e fizeram uma proposta para eles. Nós podemos reconstruir o santuário com vocês? Qual foi a resposta do povo de Deus? Não, porque eles sabiam que eles foram para o cativeiro por causa do pecado de idolatria, principalmente. E eles sabiam que os samaritanos praticavam idolatria. Os samaritanos ficaram tão indignados com aquilo que eles voltaram para Samaria e resolveram construir um templo também, no Monte Gerizim. Então eles tinham um templo no Monte Gerizim que rivalizava com o templo de Herodes depois, lá no Monte Sião. E eles viviam em contenda. Aí a mulher samaritana chega para Jesus nesse diálogo que nós lemos há pouco e diz assim: Senhor, em que lugar nós devemos adorar? Os nossos pais, os samaritanos, dizem que o templo correto para adorar é no Monte Gerizim. Mas vocês, que são os judeus, dizem que o templo correto para adorar fica em que cidade? Jerusalém. Em que lugar, então, nós devemos adorar? Primeira coisa que Jesus vai dizer para ela: mulher, olha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus, diz Jesus. Você percebeu que Jesus ele deu importância para a dimensão teórica da adoração? Porque a teoria do judaísmo era correta ou não era correta? A teoria deles estava boa. Agora, a prática deles era hipócrita. Então Jesus diz: a salvação vem do judeu. A teoria está correta. Só que ele complementa a ideia dizendo: olha, no entanto chegou a hora, ou melhor, a hora vem e já chegou,
em que nem nesse monte e nem em Jerusalém você vai adorar. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adore como? Em espírito e em verdade. É aí que nós chegamos onde nos interessa. Nesse mesmo contexto, Jesus diz para a mulher samaritana que Deus é o quê? Espírito. Deus é espírito. O que Jesus mostrou para ela foram as duas dimensões da adoração. Quando ele fala que nós devemos adorar a Deus em verdade, esta é a adoração o quê? Teórica ou prática? A teórica é a verdade. A verdade nós buscamos na teoria primeiro. Agora, adorar a Deus em espírito, agora sim, essa é a dimensão prática da adoração. Vamos lá então buscar entender. Deus é espírito. Deus é espírito. Eu sou espírito? Não. A Bíblia diz que eu sou o quê? Carnal. Como adorar em espírito um Deus que é digno de ser adorado em espírito? Porque ele é espírito, uma vez que eu sou um ser carnal. Tão carnal que a Bíblia diz que eu não tenho a glória de Deus, como nós já estudamos aqui. Eu estou destituído da glória de Deus, mas eu posso recebê-la de novo. Já falamos que Jesus também menciona que é do coração do homem que procede prostituição, furtos, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia e inveja. Misericórdia. Parece até a descrição de um filme de Hollywood, né? Só podridão. E a Bíblia também diz que eu sou filho da ira por natureza. Então já sei que há uma teoria da adoração, adorar em verdade, mas o que significa adorar em espírito? Alguém tem ideia? Como significa adorar em espírito? É o espírito que nos impulsiona a adorar. Que nos impulsiona a adorar. E como isso acontece? Eu preciso passar por alguma experiência para isso acontecer, não é? Para isso ocorrer na prática. A Sara foi pelo caminho correto. É óbvio que eu só vou adorar em espírito quando eu tiver alguma experiência com a terceira pessoa da Trindade. Mas que experiência seria essa? Vejamos o que diz aqui Ellen White, falando sobre a experiência de Nicodemos. Olha só o que ela fala. E ela vai conectar com a mulher samaritana. A hora vem, disse, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, Deus está buscando a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Agora vem a explicação dessa passagem. Aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera para quem? Para Nicodemos, quando disse, aquele que não nascer de novo, de cima, diz outra versão, não pode ver o reino de Deus. E ela conclui, para o servirmos, para adorarmos a Deus, em outras palavras, devidamente, é necessário nascermos do Divino Espírito. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do quê? Do Espírito Santo, como disse a Sara. A tais adoradores ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e suas filhas. Pergunto, qual é a única maneira de eu adorar a Deus em espírito, de acordo com esse texto? Exatamente, nascendo de novo. Essa é, no meu ponto de vista, a doutrina mais bonita da Bíblia. É para mim, pode não ser para vocês, mas para mim é a doutrina mais bonita. Sabe como ela se chama? Regeneração. A doutrina da regeneração. Nós a encontramos em algumas passagens bíblicas. Eu vou citar apenas duas delas aqui para vocês. Tito, capítulo 3, versículo 3 e 4. E depois o 5. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, apenas para facilitar aqui a compreensão do texto. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Ou seja, Tito está aqui, ou melhor, Paulo está aqui, falando da nossa natureza caída. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens,
nosso Salvador, e ele conclui, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, nos salvou para o lavar, o quê? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você prestar atenção e voltar ao que nós estudamos da mensagem do primeiro anjo, as 3 dimensões do Evangelho estão presentes ali. A Raquel citou uma, a Sara citou outra e agora nós estamos vendo a terceira. Quando nós estudamos sobre o Evangelho, nós falamos de justificação. Quando nós estudamos sobre temer a Deus e dar-lhe glória, nós falamos de santificação. E agora, quando a Bíblia fala de adorar a Deus em espírito, ela está falando de regeneração. E o que significa regeneração? Deus pega a pessoa que foi justificada, pega a pessoa que está no processo de santificação e ele faz o que com ela? Regenera. E o que significa regenerar? Nascer de novo. E o que significa nascer de novo? O Espírito Santo, ele invade o seu interior e ele é capaz de mudar todos os hábitos herdados e adquiridos da sua vida. Todos eles. Até o seu DNA o Espírito Santo tem poder para mudar. Perfeito. Até o DNA, o Espírito Santo, ele penetra, isso está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, e ele transforma, ele muda gostos. Hoje vocês me veem aqui assim, por exemplo, e eu antes tinha gostos para outras coisas. Eu tinha minha orelha toda furada de brincos, tinha o cabelo pintado, eu usava roupas gigantes, eu gostava de andar assim, com as cuecas aparecendo, dançava funk, gostava do Eminem, hip hop, minha boca parecia uma sanita, como dizem vocês, de tanto lixo que saía daqui de dentro, só porcaria, muitos palavrões. Eu gostava de muitas outras coisas. Eu nunca me via fazendo o que eu hoje faço e vestido dessa maneira como me visto, mas por que faço isso? Porque Deus transforma, regenera. E o milagre da regeneração é algo tão espetacular que eu considero ser mais espetacular do que a criação. Porque a criação, Deus faz as coisas do nada. Agora, a regeneração, ele pega a sua carne, a minha carne, podre, destruída pelo pecado, e ele dá agora uma nova vida para ela. Um novo significado para ela. É ainda mais maravilhoso. É Deus pegar aquilo que eu olho e eu digo, não presta. E Deus diz, deixa na minha mão, para você ver o que eu vou fazer com aquilo que para você parece que não presta. Isso é regeneração. E é só nascendo de novo, através de uma vida, experimentando um novo nascimento, que nós adoraremos a Deus como? Em espírito. Adorar a Deus em espírito é uma experiência de novo nascimento. Isso é expressar um culto a Deus. Pedro, eu falei que ia passar colocar para vocês 2 passagens. 1 Pedro 1:23, pois fostes de novo regenerados, não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De novo, a palavra é a dimensão teórica. É através da Bíblia que eu vou aprendendo a teoria da adoração, mas é através da regeneração que eu vou experimentar o que? Adoração prática, espiritual. As duas coisas andam em conjunto. E olha, não se assustem. No grego, a palavra semente que Pedro escolheu aqui, sabe que palavra é? Esperma. É meio estranho, né? Mas sabe qual é a ideia da Bíblia aqui? No esperma está o DNA para formar uma vida, não é? Quando a Bíblia usa a mesma palavra falando que nós somos regenerados, não do esperma corruptível, humano, caído, mundano, adâmico, não, mas do incorruptível, ou seja, é a semente de Deus. É o DNA de Deus que é comunicado para mim e para você. Louvado seja Deus por isso, né? Deus vai transformando vidas, vai mudando gostos, hábitos e etc. E por fim, você conhece muito bem esse texto, 2 Coríntios 5,17 nos diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você entende agora se tudo se fez novo? Novos gostos, novos prazeres, novas amizades, novos entretenimentos, novas diversões, novas músicas, novas comidas,
novas formas de se vestir, tudo se fez novo. Porque Deus regenera. E é assim que nós adoramos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós encerramos a mensagem do primeiro anjo e, com a graça de Deus, na sequência, começaremos a estudar a segunda mensagem angélica. E agora a coisa vai ficar meio pesada. É uma mensagem dura, uma mensagem de denúncia, e na sequência vem a mais dura de todas, que é a mensagem do terceiro anjo, mas que também tem muita coisa importante para entendermos ali. Que Deus nos abençoe, que Deus nos justifique através do Evangelho, que Deus nos santifique através do temor e da sua glória, e que Deus nos regenere através de uma vida de verdadeira adoração em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, de maneira muito objetiva, Senhor, eu te peço, depois de estudarmos tudo o que vimos até aqui, que a mensagem do primeiro anjo seja recebida na nossa vida. Que tudo que nós estudamos cause um impacto poderoso em nós, de tal maneira que a nossa vida não seja mais a mesma. Nos ajude a olhar para essa mensagem com um desejo de conhecê-la mais profundamente, de vivê-la abundantemente e de pregá-la poderosamente. Que o Senhor use a nossa vida, Pai, para a Tua glória, e que, assim como a mulher samaritana, ao compreender e experienciar as palavras de Jesus no poço de Jacó, ela já saiu dali para uma vida nova, que nós também sejamos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Penetra no nosso interior, transforma a nossa vida, muda tudo aquilo, Pai, que em nós ainda desagrada a Ti. Semeia no meu coração, semeia no nosso coração a semente divina, a semente incorruptível. Nos ensine a viver para adorar, glorificar, temer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.